Oi, pessoal, muito boa noite. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos a mais uma live. Eu fiquei um tempinho sem fazer live aqui para vocês, mas estou de volta, muito feliz. De repente você está vendo esse vídeo também no replay, então sejam todos bem-vindos. Vamos todos chegando então. Saudade que eu tava de fazer live, né, gente? Saudade de vocês. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje o tema tá super bacana. Eu vou falar sobre superação, como que você faz para superar um ex. De repente você tá até num relacionamento, mas ainda não superou aquele ex, de longa data ou não. Fica aqui então. Obrigada pela presença da Paula, do Thiago, do Felipe, da Pá. Então, sejam todos bem-vindos e fica aqui comigo até o fim, que hoje a gente vai falar sobre muitas coisas importantes, sobre amor próprio, sobre superação, sobre a importância da gente estar bem conosco. Então, a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Eu separei aqui alguns tópicos para falar com vocês, que eu julguei aqui importante, que eu acho que vai contribuir para você que tá aí do outro lado e precisa superar esse ex, precisa tocar a vida pra frente. Então hoje eu vou falar muito sobre isso. Tava com saudade de fazer live com vocês. Eu tô vendo alguns rostinhos novos aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos novamente. E é isso, gente. Então, para começar a live de hoje, eu esqueci de afixar o tema, mas depois eu já vou colocar aqui para vocês. O tema vai ser 5 comportamentos que te impedem de superar o ex. Hoje eu vou falar sobre quais são os motivos que fazem com que nós ficamos tão apegados ao nosso passado. Então, Má, boa noite. Selma, boa noite. Sejam bem-vindas aí, meninas. Eu acho que o tema de hoje, Lu também, boa noite, é muito importante pra gente entender, né? O que nos faz ainda ficar preso ao passado. Eu vou descrever aqui um por um os comportamentos que impedem você de seguir em frente, que te impede de tocar a tua vida para frente, de caminhar em direção a novas possibilidades, né? Porque quando a gente ainda fica apegada a uma pessoa, envolve muito as nossas expectativas. Vocês não concordam? Eu escuto muitas pessoas dizendo: Laís, é difícil superar, eu não consigo superar. Então, tudo que envolve a superação, eu vou comentar hoje. Boa noite, João, boa noite. Outra coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, vocês podem mandar as perguntas de vocês aqui mesmo no chat, aqui na live. E também tem um outro recurso, que vocês estão vendo aqui um ponto de interrogação aqui embaixo? Vocês também podem mandar a pergunta de vocês, tá bom? E a qualquer momento pode fazer pergunta. As lives da segunda-feira eu uso para isso, tá? É um espaço que eu fico aqui mais próxima de vocês, consigo interagir mais com vocês. Então, toda segunda-feira, a partir de hoje, né? Vocês vão ver que eu vou estar aqui ao vivo conversando com vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa a pergunta aqui na interação que eu vou respondendo, tá? Vamos lá então, já chegou grande parte aí das pessoas, vamos tocar a live, né? Eu quis trazer esse tema, pessoal, primeiro vou contextualizar aqui com vocês, tá? Eu quis trazer esse tema sobre a superação, porque é um tema que diariamente eu converso com mulheres, porque o público maior aqui são mulheres, mas nada impede também de um homem que queira superar um ex-amor. Os princípios são os mesmos, tá? Mas eu converso aqui com as meninas e as meninas sempre comentam, né? Laís, por que é difícil superar? O que acontece que eu não consigo superar? E na live de hoje eu vou falar sobre esses comportamentos que estão te impedindo de conseguir essa superação, tá? Deixa eu ver o que o Fabrício colocou aqui. Me diz se realmente esse tal de contato zero funciona. Fabrício, funciona. Funciona sim. E a gente tem que pensar o seguinte, em quais situações que o contato zero é indicado, né? O contato zero é quando você viveu um relacionamento, de repente esse relacionamento terminou, né? E você tá com dificuldade
para seguir em frente. E talvez a pessoa que você tenha se relacionado, a gente indica o contato zero, quando foi um relacionamento também ruim, um relacionamento conturbado. O que é contato zero, gente? É você interromper o contato com aquela pessoa que estava te fazendo mal, né? Que te traz, às vezes, memórias que não são bem-vindas. Então, a técnica do contato zero funciona e a gente precisa também entender quando utilizá-la, né? Que é quando eu não estou me sentindo bem. Então, Fabrício, respondendo a sua pergunta, funciona assim. Se você julgar que é o momento de você cortar o contato com essa pessoa para poder seguir a tua vida para frente, indico aí você utilizar o contato zero. Tá bom, gente? Vão mandando as perguntas de vocês aqui que eu vou respondendo todas, tá? A gente falou de contato zero. Depois eu vou entrar um pouquinho mais sobre esse assunto também, porque é um assunto interessantíssimo e que a gente precisa falar mais sobre isso também, tá? Eu comecei aqui pontuando que primeiro, gente, pra gente superar o final de um relacionamento, é fundamental que a gente tenha a seguinte mentalidade. A mentalidade da preservação. E aí, quem que eu vou precisar preservar nesse período de superação, de término, de dor? Eu vou precisar preservar o outro ou eu vou precisar me preservar? O que vocês acham? Eu preciso preservar o outro num término ou eu preciso me preservar? Diga aqui pra mim, coloca aqui no chat o que vocês acreditam. Eu preciso me preservar no término ou eu preciso preservar o outro? O que vocês acham? Que aí eu já vou falar aqui o que é importantíssimo pra gente conseguir essa superação. Quando nós estamos passando por um término de relacionamento, essa preservação precisa ser nossa. Primeiro que quando a gente passa por esse término tão doloroso, tão difícil, muitas pessoas tendem a se recusar, né? A não enxergar o que está acontecendo. E aí as pessoas dizem assim, eu não acredito que o outro terminou comigo, eu não acredito que esse relacionamento teve um fim. Então é importante nesse período de dor, de sofrimento, que é um término nunca será um período fácil, né? Envolve dor, envolve expectativas, envolve família. Então você tem que falar para as pessoas que você não tá mais junto com aquela pessoa, as pessoas cobram isso também. E aí nesse momento você vai precisar se preservar, é o ponto principal. E esses 5 comportamentos que eu vou colocar aqui com vocês hoje, vocês podem observar que quando uma pessoa precisa superar a outra, se ela estiver fazendo qualquer um desses comportamentos que eu vou colocar para vocês hoje, ela vai estar muito mais distante dessa superação. E aí tem um ponto importante que a psicologia explica, tá, gente? O nosso cérebro, ele tende a permanecer nas situações que são mais cômodas. E aí entenda como cômodo nesse caso, situações que você não vai precisar fazer muito esforço. Nosso cérebro tende a ficar em situações que a gente não precisa se esforçar muito. E aí no término do relacionamento, o que você vai ter que fazer? Qual é o movimento para fazer para essa superação? Você vai ter que construir novos hábitos, você vai ter que contextualizar o que você está vivenciando agora. Então a tendência é que o cérebro queira ficar no lugar que ele estava, que é o relacionamento, mesmo que ele não estava bom. E às vezes as pessoas me falam, Laís, por que é tão difícil seguir em frente? Porque o cérebro tende a ficar ali paradinho, mesmo que a situação não seja confortável, tá? E aí eu vou começar, gente, falando sobre o primeiro comportamento que te afasta da superação. Então, a cada comportamento que eu for falar aqui pra vocês, eu vou dizer o que você tem que fazer. Então, eu vou falar o comportamento que tá errado e vou falar o que você precisa fazer para se aproximar aí da superação. Porque o intuito é que você consiga superar, tocar a vida pra frente, desapegar daquilo que tá te causando tanta dor. Então, se você tá aqui na live e precisa desapegar, fica aqui que você vai aprender todo esse passo para superação e vai aprender também o que você não pode fazer, tá? O primeiro ponto, que eu já vou começar aqui com vocês, né? Qual é o primeiro comportamento que te afasta da superação? O que vocês acham que é, gente?
Me digam aqui, o que você acha que não pode fazer num período de término, que dificulta aí a superação? Vai mandando aqui pra mim que eu vou conversando com vocês, tá? O primeiro ponto que eu coloquei aqui é tratar o término como uma catástrofe, tá? Então, é aquilo que eu falei no comecinho da live. Muitas pessoas, quando se veem aí com o término, com a realidade, elas tendem a rejeitar isso, a negar, a falarem, não tá acontecendo isso comigo. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. É o fim do mundo, minha vida acabou. A partir de agora eu não tenho mais motivação. O João colocou aqui stalkear, eu vou falar sobre isso também, tá? Mas vai deixando as sugestões de vocês. O primeiro, então, é tratar o término como uma catástrofe, tá? Quanto mais realista você for em relação ao término, mais rápido virá a sua superação. Se você ficar fantasiando, mas ele terminou comigo, ele ou ela, né? Ele terminou comigo porque a culpa é minha, sabe? Você precisa ser o mais realista possível para que você consiga entender a sua realidade e com isso seguir a tua vida para frente. Se você ficar tratando esse término como o fim da vida, o fim da linha, acabou as chances, eu não vou ser mais feliz, você vai tá condicionando a sua mentalidade também para que você fique nesse lugar de dor, tá bom? E o intuito não é esse. Então, lembra que eu falei que a cada comportamento negativo que você tem em direção à superação, eu vou falar sobre um comportamento positivo que você precisa ter, tá bom? Então, ao invés de tratar esse término como uma catástrofe, é enxergar a realidade. Bom, então nós terminamos, a realidade é essa, tem chance de voltar? Não tem? A gente conversou, como é que o outro está reagindo a isso? E aí você precisa olhar a situação o mais realista possível. A Má comentou, mas é difícil demais. E realmente é difícil, Má. Só que quanto mais a gente trata esse término como uma coisa, quanto mais a gente trata a superação, né? Como uma coisa impossível de ser alcançada, mais você vai ficar nesse lugar de dor. Mais você vai ficar nessa posição de que não tem o que você fazer. Então, por isso que ser realista, olhar aquilo que está acontecendo com um olhar mais de realidade, vai te ajudar nesse período nesse movimento de superar. E eu coloquei aqui, gente, uma frase que é do Buda, que eu queria compartilhar com vocês, tá? Que tem muito a ver com isso que eu tô falando. A frase diz o seguinte: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A terapia cognitiva comportamental, ela vai muito nessa direção também. Que às vezes a gente não consegue prever o que o outro vai fazer, controlar o que o outro vai fazer. Tem coisas que doem mesmo. E o final de um relacionamento é uma dor, é um fato, dói. A gente sente, parece que a nossa vida dá uma travada ali naquele momento, porque você tava num relacionamento, você tinha um parceiro, você tinha uma rotina, e aí do dia pra noite aquilo modifica. Mas seguindo essa frase aqui do Buda, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, a gente lida com a seguinte questão. A gente precisa tratar as dores como um fato. Então o término aconteceu, mas o que eu faço com isso? Eu vou ficar aqui presa a uma história que já terminou, ou vou escolher ter comportamentos que vão me levar em direção à superação, que vão me levar em direção a mais felicidade, né? Vai doer? Vai. A dor é inevitável, mas a gente também escolhe o que vai fazer com essa dor. Eu vou pegar essa dor, colocar aqui comigo, colocar na minha sacolinha e vou carregar ela por anos, ou eu vou olhar para essa dor, entender que dói sim, que o relacionamento é difícil para ser encarado esse término, mas eu vou fazer movimentos de levar a minha vida para frente. E aqui, gente, vou ser muito sincera com vocês, o que eu percebo também é que muitas pessoas não querem aceitar a realidade, aceitar os fatos de que aconteceu, de que o término houve, de que houveram aí todos os motivos, mas tá na sua mão também decidir o que você vai fazer com isso, tá? E às vezes a gente acaba devolvendo isso pro outro, né? E falando, bom, o outro terminou comigo, e agora? O que eu faço?
nós também temos a escolha de olhar para essa dor e ver o que nós vamos fazer com ela, tá bom? Então, eu trouxe essa frase aqui do Buda porque é algo assim que eu me baseio muito, de que nós temos escolhas. Por mais dolorosa que seja a situação que nós estamos vivendo, nós podemos escolher qual caminho tomar, tá bom? Guardem sempre isso com vocês porque é importantíssimo. Quanto mais realidade nós colocamos sobre as coisas, um olhar mais realista sobre as coisas, mais escolha nós temos para poder seguir caminhos aí diferentes, tá certo? Gente, tô tão feliz que vocês estão aqui, colocando coraçãozinho. Manda coraçãozinho que eu amo, tá? Eu gosto muito. Ó, o segundo passo aqui, o segundo comportamento que as pessoas têm, que afastam aí da superação, né? Que afastam a que a pessoa tenha... que ela consiga seguir a vida dela em diante, tá? Mas você colocou aqui, né? Com o fim vem a baixa autoestima. Sim, Má, por quê? Quando o relacionamento termina, gente, na maioria das vezes, ele não vai terminar você sendo amiga do outro, com elogios. No término, surgem justamente essas feridas. Então, vai ter discussão, vão ter ofensas. E aí, se a gente não tiver com a nossa autoestima equilibrada, a gente vai ficar acreditando que nós somos tudo que o outro falou naquele momento do término, né? E dependendo de como foi o relacionamento, se não foi um relacionamento saudável, essas formas de lidar, elas já foram acontecendo ao longo do relacionamento. Então, pode ser que o parceiro vira e mexe falava coisas ruim sobre você, e aí você vai acreditando que você é realmente aquilo que o outro está dizendo que você é. Então, por isso que é importante, Má, não só a Má, mas todo mundo que está aqui, fortalecer a autoestima. Eu sempre trago conteúdos aqui para vocês, para que vocês não fiquem nesse lugar de tanta dor. Ah, eu sou uma pessoa ruim, eu não sou bonita, eu não mereço ter alguém do meu lado. Vamos mudar essa mentalidade, tá? A gente tem condições de fazer isso. Eu quero ajudar vocês ao máximo nesse processo para que vocês consigam aí a superação, tocar a vida para frente. É tão bom quando eu vejo as pessoas me dizendo que conseguiram superar, que conseguiram recuperar a autoestima, que estão aí às vezes até em outros relacionamentos melhores. É isso que eu quero para vocês, tá? Não apenas que vocês tenham um próximo relacionamento, mas que vocês se sintam bem com vocês mesmos, para que vocês enxerguem caminhos para recuperar a autoestima, para ter um projeto de vida, para ter uma vida interessante, para ser uma mulher interessante, tá bom? Então vamos juntas aqui nesse processo. É para isso que eu tô aqui todos os dias, gente. É esse o meu objetivo, fazer com que vocês enxerguem o real valor de vocês, a pedra preciosa que tem aí dentro. E que, por circunstância da vida, essa pedra foi escondida, esse brilho foi apagado. E aí a gente tá juntas aqui nesse processo de fazer essa pedra, de lapidar essa pedra, de fazer com que essa pedra volte a ter brilho, volte a ter vivacidade, tá bom? E é isso que eu desejo pra vocês, tá? Pra todas e pra todos. Gente, seguindo aqui o roteirinho, o segundo passo que eu coloquei, que te faz ir contra a superação, o João até comentou, que é stalkear o ex ou a ex nas redes sociais, ficar buscando sempre informações do outro, ficar sempre ali próxima a pessoas que vai te lembrar do ex. Gente, muito cuidado com isso. Sabe por quê? Toda vez que você vai lá no Instagram do ex, ou Facebook, ou qualquer rede social que for, ou status do WhatsApp, você nunca vai ver a pessoa mal. Você vai ver a pessoa como? Bem, sorrindo, às vezes já tá num outro relacionamento, tá postando foto. A gente não vai encontrar o outro colocando os problemas dele, né? E aí a gente se apega a essa pequena fatia do bolo, né? Poxa, fulano tá bem, eu tô aqui mal. Nossa, fulano tá saindo, eu tô aqui em casa chorando. Fulano já tocou a vida pra frente, eu devo ser uma pior pessoa mesmo. Muito cuidado com isso. E lembra que eu falei que vocês precisam se preservar? Então se preserva, tá? Aí uma pessoa falou assim pra mim, Laís, mas eu não consigo controlar.
A hora que eu vejo, já cliquei, eu já tô lá passando horas na rede social. Gente, vamos mudar a nossa mentalidade, tá? Enquanto você disser pra si mesmo que você não consegue controlar, que é assim que tem que ser, que é super difícil, que você não pode passar um dia sem stalkear, o que você tá dizendo pra si? O que você tá dizendo pra sua mente, né? Que você tem que continuar fazendo isso. Então, o objetivo não é que você continue fazendo as mesmas coisas. É que você construa novos caminhos, tá? Para isso, terá um processo. Mas se mantém firme. Eu te garanto que vai valer a pena você ficar firme, você se preservar para a sua saúde mental, para a sua saúde psicológica, tá bom? Então, stalkear o ex nunca é uma boa opção, porque você sempre vai encontrar uma pessoa feliz, tá? Digo aqui, ó, feliz, entre aspas, né? Porque a gente só tá vendo um recorte do que o outro postou. E rede social é complicado por quê, gente? Você vai escolher a melhor foto, um ambiente legal, que você tá bem, e aí você vai postar, você vai escolher o que você quer que o outro veja, percebe? Então, stalkear nunca é bom. Quando bater aquela vontade, vai fazer outra coisa, liga pra amiga, pro amigo, vai assistir uma série, vai tomar uma água gelada, que aquela vontade ela vai diminuindo, tá? Às vezes a gente se prende muito a recompensa imediata, né? O cérebro entende, bom, eu quero stalkear, eu quero ver, vou lá me dar essa recompensa imediata. E que depois pode trazer sofrimento, tá? A Cíntia colocou aqui, a gente se sente incapaz de controlar isso. Exatamente, Cíntia. É aí que a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade, né? Nós temos capacidade de controlar, sim. Tinha uma professora na faculdade, gente, que falava o seguinte, que vontade dá e passa. A gente às vezes precisa esperar essa vontade passar, né? Então essa vontade de ir lá ver como que o outro tá, essa agonia, vai fazer uma outra coisa nesse momento para que você consiga se preservar, tá bom? A Ká colocou assim, é uma vida inventada, longe da realidade. Exatamente, gente. Tomem muito cuidado com rede social, com o que você tá vendo. É o recorte da vida do outro, tá? Todo mundo tem dores, todo mundo tem problemas. Mas quando a gente tá nessa situação mais vulnerável, de mais dor, a gente tende mesmo a ter mais comparação. Então, se preserve. A palavra da live de hoje é se preservar, tá? Má, pior quando toca alguma música justamente na hora que estamos tentando ficar bem. Exatamente, Má. Isso são os chamados de gatilho. Então vai tocar uma música, você vai estar assistindo um filme que vai lembrar do momento que vocês tinham juntos, vai sentir o perfume que era do outro. Então são os gatilhos. E a gente precisa também aprender a lidar com esses gatilhos, né? A saudade, gente, vai acontecer. Por quê? Lembra que o cérebro vai para aquilo que é mais confortável, tá? Então, o seu cérebro, ele vai te levar para as memórias que eram boas, para aqueles momentos bons. E aí, você também vai precisar se trazer para entender que não foram os momentos bons que levaram ao término. Foram as dificuldades, foram os momentos ruins, foram talvez a falta de interação, tá? Então, a gente precisa não só ficar lá preso na saudade, nas coisas que eram boas, tá? Lembra que para superar, não é que você vai ficar pensando nas coisas ruins o tempo todo, mas é lembrar também, né? Fazer esse movimento de resgatar o que aconteceu, tá bom? Então, o segundo comportamento, falei sobre stalkear, se preservem. A Ká colocou hashtag se preserve. E é isso, gente, vamos colocar aqui, hashtag se preserve, a gente precisa nos preservar, tá bom? Que aí entra a questão do amor próprio, né? Amor próprio também é aprender o momento de acontecer essa preservação, né? Então, poxa, se eu ficar stalkeando, se eu ficar sempre perguntando pra minha amiga como que o outro tá, se eu ficar sempre ligando pra ex-sogra, eu tô me afastando do objetivo que eu quero, ou eu tô indo ao encontro desse objetivo? Então, se eu ficar stalkeando, falando com a família, eu estou me aproximando da superação ou me afastando nela? Antes de ter uma ação, gente, faça sempre essa pergunta para si mesmo, tá? O comportamento que eu tenho agora está me aproximando ou me afastando do meu objetivo, tá bom? Isso vale para tudo, tá certo? Bom, seguindo aqui,
O terceiro comportamento que te impede de superar esse ex é agir como se você estivesse no relacionamento. Já vivenciou isso? Você terminou o relacionamento, você não tem mais compromisso com ninguém, mas às vezes esse ex acaba ali mantendo contato vez ou outra e você não se permite se desprender dele. Por quê? Pra você sabe que você não tá no relacionamento, mas tem aquela sensação ainda de como se você estivesse. Então você não se permite conhecer outras pessoas, você não se permite ir a lugares, né? Então às vezes você não se permite ir para um barzinho, sair com as amigas, flertar, fazer coisas que pessoas solteiras fazem, né? Porque a mentalidade ainda está. E se a gente voltar? E se eu ficar com alguém e o fulano descobrir? O que vai acontecer? Então, esses comportamentos de não se permitir tocar a vida pra frente, ele vai te aprisionar e te afastar dessa superação. Tem um ponto que eu coloquei aqui, que é o seguinte: dar satisfações ao ex. Então, porque tem aqueles ex, gente, que a gente sabe que tem ex de tudo quanto é jeito, né? Tem aquele que fala que não quer nada com você, que terminou, mas ele ainda fica ali te cozinhando. Onde você foi no final de semana? Por que você saiu com aquela fulana? Então, você não precisa dar satisfações mais para essa pessoa. Vocês estão separados, tá? Então, a gente precisa fazer esse movimento de voltar. Poxa, eu não tô mais no relacionamento. Então, por que eu tenho que ficar dando satisfações para ele, me sentindo ainda como se eu estivesse no relacionamento? A partir do momento que vocês terminaram, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, tá? Lembra, se preservem, não fica dando satisfação, não fica ainda alimentando algo que o outro já disse que é um término, né? Terminou, não quero mais nada, mas fica ali cozinhando, então muito cuidado com isso. O João comentou, eu tô assim, por conta de uma relação abusiva. Sim, João, e aí na relação abusiva, agrava mais, porque é uma relação de manipulação, tá? Então, a pessoa manipuladora, seja homem ou mulher, ela quer exercer esse domínio, esse poder, porque ela sente prazer com isso. Então, vira e mexe, a pessoa vai te mandar mensagem, vai querer saber o que está acontecendo. Muito cuidado com isso. Aí sim é o momento de aplicar o contato zero, quando a relação é abusiva, tá bom? Gente, o próximo passo aqui, tô gostando de ver vocês estão interagindo aqui, coração. Adoro, gente. E quanto mais corações vocês colocam aqui, mais o Instagram entende que o assunto é relevante e vai mostrando para outras pessoas, tá? Então, bora deixar coraçãozinho aqui, gente. Que é uma forma de divulgar esse conteúdo também, tá bom? O próximo passo aqui, gente, que eu coloquei como quarto passo, é manter apenas as amizades que tinha no relacionamento. O que quer dizer isso, tá? Por que isso te afasta da superação? Tem pessoas que no relacionamento ela vai desenvolver ali uma relação de amizade, né? Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que começa a namorar com a outra ou tá casado, e aí ela só tem aquele ciclo de amigas. Então, ela só sai com o casal de amigos tal. E aí, quando o relacionamento acaba acontecendo o rompimento, essa pessoa ainda fica muito ligada a esses amigos do ex, a essas pessoas que rodeiam o ex. E isso afasta a superação, gente. Não tô falando pra vocês fazerem amizade com essas pessoas, não é isso, pelo amor de Deus. Mas você vai precisar construir novos vínculos. Por quê? Quando você só estiver ali naquele vínculo que lembra o ex, que vai estar te trazendo a pessoa, revivando isso a todo momento, isso distancia você da superação, tá bom? Então, muito cuidado com isso também. Com o tipo de informação que você tem o tempo todo. A Má colocou amigos em comuns. Má, então é um momento também de você observar, né? Não tô dizendo novamente para você deixar de ter amizade com essas pessoas, mas às vezes você vai ter que se preservar. É a palavra de ordem da live. Eu estar com essas pessoas, lembrando do ex o tempo todo, porque querendo ou não, por mais que as pessoas não tenham essa intenção, elas vão acabar falando do ex. A figura da pessoa vai te trazer a lembrança dos momentos que vocês tinham juntos ali, com os amigos. Então se preserva nesse momento.
e tenta construir novos vínculos, tá? Porque agora é uma nova realidade. Você vai manter as amizades, vai se falar de vez em quando, mas nesse momento você vai precisar se preservar e começar a construir novos vínculos, tá bom? Isso é importantíssimo. E por último, eu até coloquei, né? Se permita fazer novos amigos, estar com pessoas diferentes, conhecer lugares diferentes, tá? Porque outra coisa também que é muito comum, gente, quando a gente tá num relacionamento, a gente tem aqueles lugares preferidos que a gente ia com o ex, né? Então, tem um restaurante tal que a gente sempre ia, tem a balada tal que a gente ia junto, ou o cinema. Nesse período de superação, gente, evita fazer coisas que vá te lembrar daquele estado que você tinha, né? Então, por isso que a orientação é começar a fazer novas amizades, ir a lugares diferentes, se permitir fazer coisas diferentes para o cérebro associar que a realidade é outra, tá bom? Lembra que eu falei que o nosso cérebro tem a tendência de querer voltar ali porque é mais cômodo. Então, faça o teu cérebro funcionar em sentido da superação. Então, desenvolver novos caminhos, novas amizades, novos lugares, tá bom? Não fica reclusa nesse momento, porque isso dificulta a sua superação, tá bom? Vai resgatar aí as amizades, os contatos com pessoas que até mesmo era da época de solteira, de antes, porque isso te traz uma conexão com quem você era, tá bom? E faz o cérebro assimilar a nova realidade, tá bom? Então, se você ficar lá mantendo todos os vínculos de quando tinha um relacionamento, isso vai te dificultar aí na superação, tá bom? Próximo ponto, gente, o quinto ponto, e não menos importante. Esse aqui, ele é polêmico. Forjar encontros casuais. Vocês sabem o que é isso? É forjar aquele encontro. Então, você sabe que o outro vai estar no barzinho tal, e aí o que você faz? Você aparece lá, e ainda você vira pra pessoa e fala: nossa, nem sabia que você ia estar aqui. Pelo amor do que vocês acreditam, gente, não façam isso com vocês. Lembra do hashtag se preserve desses encontros que não são nada casuais, porque você forçando isso, você vai estar também ativando em você sensações que você não precisa ativar, tá bom? Porque quando chegar nesse encontro casual, sabe lá Deus o que você vai encontrar e como você vai reagir, tá bom? Então, se preservem nesse momento. Para acontecer a superação, precisa de se preservar e ter atitudes condizentes com aquilo que você quer, que é superar. Então, se você precisa superar, você não vai ficar forjando encontros casuais, você não vai ficar stalkeando o ex, você não vai ficar ali perguntando pra todo mundo como o outro tá bom? Porque você tá indo, se você continuar fazendo isso, você estará indo na contramão da superação. Lembra que o objetivo é se preservar, é manter você o mais protegida possível. Eu quero dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Quando a gente tá gripada, né? Quando você tá com gripe, as orientações médicas são: não consuma coisa gelada, né? Então, quando você tá com uma gripe forte, você vai ficar tomando sorvete, você vai ficar com o ar-condicionado estralando, você vai ficar, pros homens aí, andando sem camisa, descalço. Você vai fazer isso quando você tá com uma gripe muito forte, sabe aquelas gripes que derruba? Você vai fazer coisas pra melhorar os seus sintomas ou pra piorar? O que vocês fazem aí quando vocês estão com uma gripe forte? Toma sorvete, faz de tudo, né? Toma coisa gelada? Não, né? A gente costuma comer coisas quentes, a gente descansa, a gente fica em repouso. A superação é mais ou menos esse processo aqui, fazendo essa analogia, né? Quando você quer superar, você vai na direção de ter comportamentos que vão te preservar, tá? Então, pensa sempre nisso. Uma vez eu dei esse exemplo para paciente, ela nunca mais esqueceu, né? Que é: quando eu estou gripada, eu não vou ficar me expondo a mais riscos para essa gripe piorar.
E a superação é isso. Quando eu preciso superar, eu vou me preservar. Eu vou ter atitudes que não vão aumentar a minha dor. E sim, tentar diminuí-la, tá? Porque lembra lá a frase que eu coloquei do Buda, né? Que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Tá bom? E, Má, obrigada. Você também é fantástica. Tô adorando te ver por aqui. Obrigada por ter interagido aí comigo, tá? Obrigada também por todos vocês. Mas não tô encerrando ainda não, tá, gente? Eu também coloquei aqui, quero compartilhar com vocês um exercício muito bom. Isso aí, hashtag me preservar. Eu coloquei um exercício aqui pra gente pensar, né? O que eu anotei aqui? Que o ponto central é você conhecer e começar a identificar os comportamentos que você tem tido ultimamente. Então, quais comportamentos que você tem tido ultimamente? Você fica stalkeando, você fica ali perguntando para as pessoas, você fica tentando trazer sempre esse ex para sua rotina, tá? Faça uma lista dos comportamentos que você tem ultimamente. Pega aí a última semana. Mas você vai fazer essa lista, gente, sem julgamento, tá? Sem ficar se julgando. Nossa, eu fiquei lá no Instagram do outro, que péssima que eu sou. Não. Lembra, você tá em direção à superação. Você não vai ficar se julgando. Por quê? Você tá trazendo mais a consciência para que você comece a ter comportamentos diferentes. Então, analise a tua última semana. O que você fez? Né? Quais foram os comportamentos que você teve? E aí você vai fazer uma seguinte pergunta para você. A atitude que eu tenho, que eu tô fazendo hoje, está me aproximando ou me afastando de superar? Está me aproximando de me tornar uma pessoa mais independente emocionalmente ou está me afastando? Se questione, mas sem julgar, apenas para te questionar, para trazer mais a consciência, tá? A gente não consegue modificar algo que a gente não enxerga, tá? Então, se você continua tendo esses comportamentos e você não enxerga que não estão te ajudando a superar, aí você não consegue mudar, tá bom? Fazendo esse exercício, você traz mais para a sua consciência o tipo de escolha que você está fazendo, tá? Josi colocou, hashtag fazer escolha. Exatamente, gente. É se preservar, é fazer escolha, é assumir o controle, que eu falo sobre isso, que é tão importante. Porque às vezes a gente acha que só o outro pode decidir, que só o outro faz e acontece. Não, a gente também consegue fazer isso, tá bom? E eu queria encerrar, gente, com uma frase que eu gosto muito, que é do Nietzsche, que eu gosto muito do que ele escreve. E essa frase diz o seguinte: depois que cansei de procurar, aprendi a encontrar. Olha que frase linda, né? Às vezes a gente fica caçando tanta coisa e quando a gente entende que às vezes a gente não precisa procurar, a gente precisa focar na gente, a gente acaba se encontrando e se abrindo aí para outras possibilidades, para ter uma vida mais leve, com mais sentido. Então, para de procurar, apenas viva. Viva da sua melhor forma, escolha ter pessoas ao seu lado que querem o seu bem, se preservem, façam escolhas. E é isso que eu desejo para vocês, tá, meninas? Gostei muito que vocês interagiram aqui comigo e gosto muito também a cada dia que vocês mandam mensagens, que eu recebo aí esse feedback de vocês, que a gente consegue conversar. Então eu vou estar sempre aqui falando sobre esses assuntos, sobre como é importante a gente ter e fazer escolhas que vão nos preservar, tá bom? Eu fico vendo aqui a história de vocês, tem tanta gente com história tão difíceis, né? Mas que quando para analisar os comportamentos que tem, entender que tem escolhas diferentes, essa história pode ter um final diferente. Pode ter um caminho surpreendente, tá? Grazi, a minha nunca seja a segunda opção de ninguém. Sim, é isso que você falou aqui, Grazi, dá até um tema para uma próxima live, né? Sobre ser segunda opção, porque tem tanta gente que ainda é segunda opção, que mantém relacionamento, às vezes com pessoas que já têm relacionamentos. A gente poderia até pensar em fazer uma live sobre esse assunto também, que seria super interessante, tá? Meus amores, muito obrigada por vocês estarem aqui.
Na semana que vem, na segunda-feira, será feriado, então tô pensando em jogar a live pra quarta, tá bom? Aí quarta às 8h30 estarei aqui. Deixem também... quero pedir um favor pra vocês. Não posso esquecer, tá? É uma forma de vocês retribuírem também nossa conversa hoje, tá bom? Eu vou postar essa live aqui e vou também fazer um print, tá, gente? Deixa eu printar aqui, peraí. Vou printar para colocar lá nos stories também. Eu vou postar essa live lá no feed. Por favor, comentem lá, hashtag me preservar, que é a hashtag da nossa live de hoje, né? Que é a importância de você se preservar, de você fazer escolhas que vão te beneficiar. Então faça o seu comentário, coloca a hashtag lá, hashtag me preservar, ou faça um comentário do que significou essa live de hoje, tá bom? Eu queria contar com vocês também, que quanto mais a gente mostra para as outras pessoas que existe caminho, que o conteúdo aqui é bacana, que a informação que a gente troca aqui é benéfica, outras pessoas podem se beneficiar com isso também. Mais 2 recadinhos aqui para encerrar com vocês. Eu tenho um grupo no Telegram, tá, meninas? Quem quiser participar, depois deixa uma mensagem inbox que eu passo o link para vocês. Lá é um espaço, né, pra gente poder conversar mais também, mais próximas, falar sobre assuntos que às vezes a gente não fala aqui no Insta. É um momento nosso lá. Então, se você quer participar, aí pras meninas, deixem lá o comentário que eu passo o link pra vocês. Lu, que saudade! Beijo, você que é maravilhosa. E outra coisa, gente, vou deixar lá, vocês façam o comentário, tá bom? E vão deixando também mensagens sobre assuntos que vocês querem que eu falo. Tem também, nessa quinta-feira, eu já vou compartilhar a primeira história do Laís Me Ajuda, que é um quadro onde vocês passam a história de vocês e eu faço algumas pontuações, deixo algumas orientações. Então, quem quiser compartilhar a história, para que tenha aí um aconselhamento meu, eu gravo isso em forma de vídeo, passa a história para mim, pode ser no direct ou no e-mail também. Pede lá o e-mail que eu deixo pra vocês. E todas as quintas eu... claro, gente, preservando toda a identidade das pessoas, tá? Não será divulgado nada que vai identificar que é vocês. Mas é mais porque com a sua história você pode estar ajudando outras pessoas. E com as pontuações que eu faço, vocês podem se beneficiar também, mesmo não sendo a história de vocês, tá bom? É uma forma que eu encontrei de ajudar aí as pessoas que estão passando por dificuldades. Às vezes não conseguem fazer uma terapia, não que o Laís Me Ajuda seja uma terapia, mas você vai receber um direcionamento específico para o que você está vivendo. Grazi, me manda um oi aqui no direct depois, que aí eu te passo as instruções, passo o e-mail para você passar a sua história, tá bom? Meus amores, um beijo, muito obrigada pelo carinho, hoje eu pude sentir vocês aqui pertinho, tava com saudade desse momento, e semana que vem não será a segunda e sim a quarta, a próxima live. Já vou pensar num tema muito bacana para ajudar vocês também. E quero deixar um beijo enorme aí no coração de vocês. E passem lá no feed para vocês fazerem o comentário, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Ótimo restinho de segunda para vocês. Um beijo!